Programa Sonho Meu, VRT Channel para todo o Brasil, mais de 2.000 cidades captam o nosso sinal, atualmente já pelos televisores mais modernos, tipo Samsung, LG, mas também nos aplicativos do sistema de comunicação que não é mais convencional. Os aplicativos do Google, da Apple, você pode acessar o VRT Channel. Milhões de telespectadores têm nos acompanhado, sempre trazendo entrevistas e entrevistados incríveis, que têm uma enorme contribuição a dar ao nosso conhecimento, à nossa informação e, eventualmente, à nossa sabedoria. E eu estou convidando hoje, com muita alegria, um jovem absolutamente brilhante. Luiz Gozzi, muito prazer, muito bem-vindo. Obrigado. Aqui é o nosso programa Sonho Meu. Você que tem formação em administração na USP, é de Tarumã, uma das pequenas cidades do estado de São Paulo, do Brasil, a uns 500 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, cujo pai foi prefeito várias vezes, o famoso Oscar Gozzi, que é um vanguardista na área da administração pública, e sua última gestão teve uma grande contribuição do Luiz, que além dessa formação, uma formação teórica e prática muito grande, inclusive em grandes empresas como a Bain Company, a Hotmart, com funções estratégicas de desenvolvimento e muito ligado à questão de recursos humanos também, e que hoje é vice-presidente da Galileu Saúde, uma empresa disruptiva na área de tecnologia em saúde. Luiz, eu falei um pouquinho do seu currículo, ele é muito maior que isso, mas eu queria que você completasse para a gente entrar aí na bela entrevista que os telespectadores estão esperando. Com muito prazer, Walter. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com você hoje. Então, a minha trajetória começa em Tarumã. Eu, com 16 anos, faço um intercâmbio na Holanda. E aí eu descubro que o mundo é muito maior do que a pequena Tarumã, que era o meu mundo até então. Na Holanda, eu aprendo sobre outras culturas, entendo que o diferente não é ruim, é diferente. E quando eu volto para o Brasil, não cabia mais na pequena Tarumã, me mudo para o Paraná, vou para Londrina, depois me mudo para Maringá, faço faculdade de Direito, descubro que não era aquilo para mim, me mudo para São Paulo, enfrento a cidade grande. Tarumã, só para dar dimensão, toda a população de Tarumã cabe no Copan, que é um prédio da cidade de São Paulo. Então, São Paulo, para mim, era um outro universo. E aí enfrento a cidade grande, enfrento o medo da criminalidade, das enchentes, que é algo que não tinha em Tarumã, e descobri que em São Paulo, assim, São Paulo não é sobre isso, não é aquilo que a gente via no programa da tarde. São Paulo é muito maior, é essa miscigenação de culturas, é essa prosperidade, essa pulsante na cidade. E aí faço faculdade na USP, conheço ali a minha carreira, meu início de carreira, integro primeiro o Gympass, no comecinho do Gympass, fui o terceiro funcionário, aí vou para a Bain Company. Gympass que é um monstro hoje. Unicórnio, grande empresa de tecnologia, de wellness, de saúde, né, com o César Carvalho, que é o CEO, trabalhei diretamente com ele, com o João e com o Vinícius, que eram os outros dois fundadores. Aí vou para a Bain Company, que é a minha alma mater. Na Bain eu trabalhei em 21 empresas diferentes. Como... Explica um pouco o que faz a Bain, só para entender a sua função. Claro. A Bain é uma empresa de consultoria estratégica. Então, os clientes contratam a gente para resolver problemas complexos. Por exemplo, devo ou não devo comprar o meu concorrente, como eu faço expansão para um determinado país. E aí o time de consultores, são especialistas naqueles assuntos, faz uma grande análise, um grande estudo, para trazer uma recomendação para o cliente que tem uma questão a ser respondida. A Bain trabalha principalmente em projetos de estratégia, de crescimento. Então, eu fiz projetos, primeiro, uma grande vertente de estratégia, depois fiz muita melhoria de performance, então fui morar no Chile, no deserto do Atacama, otimizando a maior mina de cobre do mundo. Esse projeto é muito interessante porque ele impactou, você viu o resultado do projeto no PIB do Chile. Foi tão grandioso o projeto. A minha função era pequena, eu tinha que otimizar os caminhões que rodavam a mina 24/7, mas junto com o trabalho de todos os colegas, a gente mexeu no PIB do Chile. Morei no México, tive projetos nos Estados Unidos, treinei consultores novos na Europa. Quantos anos você tem, Luiz? Eu tenho 34. 34 anos. 34.
Na Bain eu fiquei quase 10 anos, foi a minha alma mater, onde eu aprendi a ser profissional de verdade. Estrategista. Estrategista, E aí da Bain eu fui para a Hotmart, entendi que eu procurava uma coisa, eu queria construir algo, não só ali estar no lugar de aconselhamento, de estrategização. Fui para a Hotmart para construir. Primeiro trabalhei também com os fundadores. Explica o que é Hotmart. Claro, a Hotmart é uma empresa brasileira que é líder no que se chama de Creator Economy. O que ela faz, ela tem uma plataforma em que criadores de conteúdo conseguem colocar seus conteúdos nessa plataforma, tipicamente são cursos online, para que eles vendam conhecimento para quem quiser comprar. Então tem uma democratização do conhecimento que sai das universidades e vira algo do dia a dia. A Hotmart, a missão da Hotmart é transformar vidas, é permitir que as pessoas consigam viver das suas paixões. Através da educação. Através da educação. Então você tem desde professores universitários, um engenheiro químico que ensina alguém a fazer velas aromáticas pela Hotmart, como alguém que conserta ar-condicionado, que vai dar uma aula para quem quiser comprar de como consertar o seu ar-condicionado. E aí essas pessoas têm uma chance de mudar de vida, porque elas vendem seus cursos a um preço adequado e vendem muito, portanto, conseguem viver das suas paixões, que é a missão da Hotmart, empresa brasileira. Mas internacional hoje. Internacional, 190 países, escritório em 7 países do mundo. É um business pujante, gigantesco. A FGV recentemente calculou que impacta no Brasil 300 mil empregos diretos e indiretos. Então é uma empresa bastante importante, criada pelo Matheus e pelo João Pedro, lá em Belo Horizonte. Você falou de vela aromática. Por quê? Explica melhor para nós. Eu, num determinado momento da vida, nesse meu âmbito, minha ânsia de construir, decidi fundar minha própria empresa. E a minha empresa é uma empresa de branding sensorial. Ela começa com vela aromática. A gente queria, na época da pandemia, deixar as casas das pessoas mais agradáveis. Então começa por aí. Avançamos para difusor de ambiente, home spray e alguns outros produtos. E a Yandê, chama Cinta Yandê, Cinta com S, ponto Yandê, se quiser procurar no Instagram. E a Yandê, agora ela faz branding para outras marcas. Então a gente tem clientes como Itaú, como Nike, como a Eucerin, que contratam a Yandê para fazer produtos aromáticos para fortalecer a própria marca, com seus clientes, parceiros ou colaboradores. Seria quase um presente que é dado aos clientes. Exatamente. E é interessante porque esses produtos para casa, todo mundo ama. Todo mundo ama receber uma vela aromática, todo mundo ama receber um difusor de ambiente. O que a gente faz? A gente conecta com a marca, a gente tem uma perfumista, a gente constrói um aroma personalizado, registrado para aquela marca. Aquele novo aroma agora é daquela marca. E aí a gente cria produtos aromáticos em torno daquele aroma com a marca para entregar para essas pessoas, para os clientes, fornecedores ou parceiros, ou colaboradores. Ou seja, sai daquele mundo de dar uma caneta de presente ou um caderninho e passa a dar uma experiência olfativa com uma memória emocional que conecta com a marca. Que é muito importante, porque hoje nós sabemos que a memória olfativa, às vezes, é a marca das nossas experiências fortes já vividas. Exatamente isso que vocês tentam construir. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá. E me diga uma coisa, atualmente você está na Galileu Saúde. Sim. Qual que é a tua função, qual a tua expectativa, o que você pensa nessa nova fase? A Galileu é um presente na minha vida. Foi um convite do Márcio, que é o fundador da Galileu, que me conheceu por meio do projeto de Tarumã, que você menciona na abertura. Esse foi um projeto estratégico que a gente fez, foi um plano estratégico para a Tarumã atingir seu potencial total. A gente colocou o IDH como alvo e dentro do IDH a gente queria aumentar a longevidade das pessoas. Isso criou um terreno fértil para o Márcio, na época da fundação da Galileu, criar um MVP, um produto mínimo viável em Tarumã, para fazer com que as pessoas vivessem por mais tempo e melhor por meio de cuidado longitudinal e tecnologia. E Tarumã, como esse terreno fértil, possibilitou a construção do produto da Galileu e depois eu conhecendo o Márcio me convida para integrar o time. Na Galileu eu entro com uma função também estratégica, então para contribuir com a estratégia da empresa. Eu tenho uma tangente na operação, para contribuir com as operações da Galileu, tanto da telemedicina quanto da construção da tecnologia, mas minha função principal é a função do capital humano, então a construção dos times, da cultura, do clima organizacional para permitir que a Galileu cresça de acordo com o seu potencial. E tem um projeto muito especial na Galileu, que me inspira muito,
que é a internacionalização para a África. Então, eu nunca tinha tido contato tão próximo com a África até entrar na Galileu, e a Galileu me possibilitou conhecer pessoas do Zimbábue, de Camarões, da Zâmbia e principalmente da Etiópia e de Ruanda, que a gente teve a oportunidade de visitar, conversar com diferentes ministros, inclusive discutir a reformulação do sistema de saúde ruandês em torno da tecnologia que é da Galileu. É uma experiência profissional muito interessante, mas você tem alguma vinculação com essa questão da África, do racismo? Essas questões te envolvem, te preocupam, te movimentam do ponto de vista humano e espiritual? Profundamente. Eu sou uma pessoa que acredita que o seu propósito, né, o meu propósito, é construir sistemas em que as pessoas possam florescer independente de origem étnica, geográfica, de idade, de gênero ou de qualquer outra característica que na sociedade atual segmenta. Então eu entendo que as pessoas, independentemente da origem, devem ter as mesmas possibilidades de atingir o seu potencial. Eu acredito no pleno potencial humano. E quando eu vejo o Brasil e vejo a questão do racismo, vejo a questão da homofobia, vejo a questão da transfobia, vejo a questão do feminicídio, do etarismo e todas essas outras questões que são visíveis, são nítidas da sociedade, isso me move profundamente. E eu quero ser um agente que promova uma mudança nessa direção. Isso não é comum, Luiz. Normalmente as pessoas da tua geração, muito jovem, 34 anos, parece estar começando a vida, mas já tem um patrimônio de currículo pessoal e profissional impressionante. Mas normalmente essa geração, e com a formação administrativa, eu diria, de certa forma, financeira, estrutural, estratégica, tem pouca sensibilidade do lado humanístico. Como é que isso se desenvolveu em você? Eu acho que isso vem de casa. Acho que isso vem do meu ambiente familiar. Meu pai, você comentou, ele foi prefeito de Tarumã muitas vezes, ele é professor de formação, e eu vi ele tratar as pessoas da mesma forma, independente de origem, de credo, qualquer outra característica. E quando eu fiz meu intercâmbio, e eu tinha essa questão do europeu ser talvez um ser superior ou algo diferente, e eu me lembro, eu fiz intercâmbio no 2º ano do ensino médio, me lembro numa aula de matemática, todo mundo dependendo ali da calculadora para fazer uma conta simples, e o brasileiro é acostumado a fazer conta de matemática no papel e no lápis. E eu comecei a fazer a conta e as pessoas, era uma raiz quadrada, e as pessoas olhando, mas como você faz isso no papel? Eu pensei, o europeu, naquele momento eu tive um insight de que o europeu não nasceu superior ao brasileiro. Ele tem uma formação diferente, tem uma cultura diferente, por aí vai, mas somos perfeitamente capazes. Se essa analogia é verdadeira, então uma pessoa que eventualmente tem uma condição social diferente, ela não é pior que alguém que tem uma condição social melhor. Se isso é verdade, e aí todas as analogias vieram em sequência disso. Eu acho que vem de casa, vem de eu entender que, por exemplo, as pessoas de Tarumã, algumas são brilhantes, mas por uma questão de ambiente não têm a mesma possibilidade de florescer, o que me faz pensar que se, por exemplo, a capacidade intelectual é uma disposição normal, uma gaussiana, na África vão ter alguns Einsteins que nunca vão florescer porque o ambiente também não permite. Então isso me move bastante. Na época da pandemia, a gente viu o caso do George Floyd nos Estados Unidos, que era um negro que foi morto pela polícia, e muito próximo disso a gente viu o mesmo caso, um caso parecido no Rio Grande do Sul, de uma pessoa que foi fazer compra no supermercado e um segurança, no final, fez com que aquela pessoa também morresse. O que existe na relação nesses dois casos é a cor da pele. Como que a cor da pele pode fazer com que uma pessoa entre em risco de existir? Isso não é aceitável. E eu entendo que é meu compromisso. E eu acho que deveria ser o compromisso de todo mundo, de criar esse ambiente mais equânime, mais equitativo. Quando você fala em cor da pele, eu viajo para um fato que também saiu na imprensa, então eu também acompanhei, de um convênio que vocês fizeram com a Universidade de Zumbi dos Palmares, exatamente para estudar a questão da cor da pele. Fala um pouco sobre essa iniciativa. Essa iniciativa é inspiradora, é um prazer muito grande fazer ela com a Zumbi dos Palmares, com o José Vicente, com as professoras da Zumbi.
A Galileu ela desenvolve tecnologia, desenvolve inteligência artificial para fazer o que a gente chama de saúde preditiva. Então, antes da pessoa ter uma certa condição de saúde, a Galileu consegue prever, predizer e cuidar, mudando o comportamento para que aquela condição não exista. Uma das tecnologias que a Galileu tem se chama fotoplethysmografia. Na verdade, é uma foto, uma pequena foto que você tira com a câmera do seu celular, que decompõe a luz que reflete do seu rosto para ver a veia por trás da pele e, portanto, ver, por exemplo, seu risco cardiovascular, sua tendência a, por exemplo, desenvolver diabetes. Só que essa tecnologia, por ser uma reflexo da luz, ela é mais eficiente, o algoritmo original, em peles mais claras. Então a gente fez uma parceria com a Zumbi dos Palmares, um projeto de pesquisa, para otimizar, para melhorar o algoritmo em peles negras retintas. Esse projeto essa parceria já está assinada, agora a gente está preparando para começar a pesquisa de fato. No começo do ano que vem a gente deve ter um algoritmo otimizado para peles negras retintas que respondem bem às demandas da população brasileira. Se a gente for olhar o Brasil, mais ou menos 60% das pessoas têm uma origem africana e mais ou menos 10% são negros retintos, é o que a gente chama de pretos. E essa tecnologia agora vai abarcar também, vai ter uma boa acurácia para peles negras retintas. Ô, Luiz, você fala de Tarumã, mas você também teve uma grande experiência internacional. O que contribuiu mais para você? O fundo lá do interior do estado de São Paulo, uma cidade pequena, ou essa experiência internacional nos Estados Unidos, na Europa? Como é que é o Luiz, do ponto de vista da gestão dessas inúmeras influências? Eu acho que o Luiz de Tarumã. Acho que a minha essência é a essência de Tarumã. Eu sou um cara simples, eu sou um cara que gosta de pisar na grama, que gosta de regar a jabuticabeira com frequência, porque dá mais jabuticaba. Eu sou um cara que gosta de saber onde o sol nasce, onde o sol se põe, mesmo morando em São Paulo. Isso é uma coisa que eu faço questão. Mas eu sou um cara que gosta do diferente, que gosta da troca, que gosta de ver aquilo que ainda não viu antes. Então a experiência internacional foi muito útil para isso. Agora, com o passar do tempo, eu também passei a perceber que eu não preciso sair tanto para ver o diferente. Com frequência, olhar para dentro, a meditação, conhecer alguém numa festa, num bar, num jantar, e se aprofundar na intimidade de uma pessoa nova, isso é um aprendizado muito grande. Agora, eu amo viajar. Amo viajar. Tive a oportunidade já de conhecer 45 países agora com Ruanda. Falta ir para a Oceania, os outros continentes já fui. Com mochila nas costas, nada de luxo. Já fiquei em albergue que custava R$5 a diária, pela experiência. Tem muita história boa para contar, apesar da idade dos 34 anos. Eu realmente gosto de viver diferentes culturas, diferentes lugares, experimentar diferentes comidas. Você é de uma geração, Luiz, que tem uma facilidade com tecnologia. A tecnologia pode dar uma grande contribuição ao desenvolvimento da sociedade, ao desenvolvimento do ser humano, mas também pode te isolar numa relação que não é necessariamente sensível. Ela é de informação, de conhecimento, mas ela não é sensível nas relações pessoais. E você tem uma especialização em RH. Uhum. Como é que você vê na sua atividade, no mundo moderno, a introdução da tecnologia sem perder o humanismo? Eu acho que a gente tem um desafio como sociedade, especialmente agora com a inteligência artificial. Eu, pessoalmente, tenho usado muito pouco redes sociais. Eu tendo a achar que é um mau uso do tempo atualmente, mas eu tenho usado muito a inteligência artificial, os LLMs, o ChatGPT, a própria tecnologia da Galileu para olhar para a saúde. Eu acho que a gente vai ter mais e mais contato com tecnologia, vai ficar cada vez mais relevante no nosso dia a dia, em especial a inteligência artificial. Saber usar isso bem, sem perder as características intrínsecas nossas como seres humanos, vai ser um desafio da nossa geração, da nossa sociedade. Eu acho que isso não tá claro ainda. Eu mesmo, com frequência, para tomar uma decisão, eu consulto a inteligência artificial. Isso me faz menos humano? Agora, as relações humanas precisam ser respeitadas, ou seja,
O que é mais importante do que cumprimentar uma pessoa quando você encontra com ela num certo ambiente? Reconhecer o outro indivíduo na sua integralidade, escutar, ter empatia quando escuta alguma coisa. Então, preservar isso é muito importante. Na tua experiência de RH, você acha que existe nas pessoas hoje, do ponto de vista inclusive intergeracional, você provavelmente se conecta com pessoas muito jovens, outras mais idosas, teu pai deve ter 70 e poucos anos, 75. mas imagino com uma visão muito aberta para o mundo. Você acha que essa intergeracionalidade somada à tecnologia pode ser uma boa construção para o funcionamento de um RH mais competente, mais efetivo, com mais acurácia? Sem dúvida, sem dúvidas. Eu acho que não só para o RH, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, digamos assim, as novas gerações, me colocando nesse rol, de aprender com quem tem mais experiência, com quem viveu outras realidades, inclusive a realidade analógica. Eu vejo como um eixo que demonstra o que já funcionou e o que pode funcionar com essa nova realidade. Eu escuto muito, o meu pai é uma figura de referência para mim, por ter sido gestor, por ter tido uma pós-graduação em RH, tem várias características importantes aí, mas eu acredito que empresas precisam valorizar as pessoas que têm mais experiência, mais anos de vida. Eu lembro uma vez numa conversa com uma pessoa do meu time na Hotmart, que ela me disse que ela fazia planos para trabalhar até os 50 anos. Eu perguntei para ela por que até os 50 e não mais. E ela me devolveu a seguinte provocação. Ela falou, quantas mulheres você conhece que estão aos 60 anos trabalhando na empresa, em alguma empresa? E eu parei e refleti, e de fato eu conhecia muito poucas mulheres. Aí ela me devolveu, e homens? E homens tem vários. Ela falou, olha, tem uma questão importante aí, geracional e de gênero. E eu comecei a perceber como ter pessoas com 60 anos ou mais, em especial mulheres, que são tão raras no ambiente corporativo, podiam me fortalecer na minha visão de gestor. Então, na Hotmart, eu tive a oportunidade de gerenciar ali um time de mais ou menos 90 pessoas, olhando também essa parte de gestão de pessoas, de RH, de capital humano, e eu tinha muitas mulheres ao meu redor, porque o RH tipicamente é um ambiente mais feminino. Isso para mim era muito interessante, muito útil. E eu tive aprendizados que eu vou carregar para frente. Acho que tem muito aprendizado para se tirar de pessoas com mais experiência, então com 60, 70 anos. E eu valorizo também essa visão da mulher no ambiente corporativo. Pela experiência de RH, experiência internacional, muitas empresas, atualmente trabalhando numa outra empresa com características ligadas à saúde, que é central. Tem uma pesquisa esses dias mostrando que, apesar da segurança nas grandes cidades ter uma preocupação grande das pessoas, ainda a saúde é o mais importante. Eu te pergunto, Luiz, como será o novo mercado de trabalho daqui a 10 anos, por exemplo? Uma boa pergunta. Eu acho que vai mudar muito. Acho que as profissões vão mudar muito. A gente nem sabe quais vão ser as profissões do futuro. Existe uma real probabilidade de a carga de trabalho diminuir com o uso dessas tecnologias, da IA em especial, mas não só, computação quântica, tem outros fatores que vão impactar isso. As pessoas vão viver mais, então a idade produtiva vai aumentar e a sociedade vai precisar dar uma resposta, inclusive do ângulo de renda. Então, quando a gente fala, por exemplo, de renda universal, renda básica, esse vai ser um assunto para os próximos anos. A sociedade vai precisar endereçar isso se tiver uma redução importante na quantidade de empregos, e pode ser que aconteça, é algo incerto agora, e mais pessoas disponíveis para trabalhar, dado que elas vão estar saudáveis por mais tempo, portanto, trabalhar aos 70 anos não vai ser algo incomum. E a qualificação, Luiz? Você que absorve pessoas, eventualmente tem que demitir. Qual a tua visão hoje da qualificação do brasileiro para esse novo mercado? Eu acho que o Brasil não está liderando essa qualificação. Eu acho que a gente está um pouco atrás. O Brasil não tem essa busca da formação como a gente vê em outros países. Isso é uma pena.
A revolução que a Coreia do Sul fez na educação, por exemplo, o Brasil não conseguiu fazer, e é algo que a gente ainda tem que correr atrás e tem que ir para frente. Quando o Brasil criou, por exemplo, o IDEB, foi uma grande revolução para medir a educação básica do Brasil, a gente deu um salto. A gente tem que continuar dando saltos, em especial no ensino técnico. O Brasil é muito bom no ensino técnico, mas é menos eficiente na parte de tecnologia e menos eficiente na parte da construção das competências que vão ser necessárias agora. Que não é, por exemplo, saber fazer código, mas é o espírito da curiosidade, o mindset de crescimento. Tem outras competências que os brasileiros vão precisar desenvolver para enfrentar esses desafios do mercado de trabalho nas próximas décadas. E você, Luiz, você talvez para os tempos atuais teve uma grande profissionalização, mas precoce para a tua idade. E o enfrentamento de mercado de maneira muito competitiva. Como é que você equilibra tudo isso, tanto de informação, busca de conhecimento, atividade profissional, linha direta com o mercado, RH e a tua vida pessoal? Como é que fica isso? O trabalho para mim é um prazer. Eu não sinto peso no trabalho. Eu sinto que eu estou expressando quem eu sou. Então eu gosto de criar esses sistemas onde as pessoas possam florescer, gosto de criar ambientes em que as pessoas amem trabalhar. Então o dia é leve. Quando eu chego em casa, eu não tenho peso para descarregar. Agora, atividade física, sono, uma alimentação balanceada. Eu tenho 2 cachorros e um gato, tempo com os pets, tempo com a família. Isso é muito importante para mim. Então sempre que eu posso, eu estou com a minha família, eu estou num almoço de família, num jantar, eu gosto de cozinhar, eu gosto muito de ler livros, são momentos em que eu também relaxo, me conecto com algo diferente. E gosto muito de meditar, gosto muito de olhar para dentro, gosto de conectar comigo mesmo. Você já pensa em futuro, Luiz? Como será o Luiz daqui a 10 anos, dentro dessa realidade que você pode eventualmente prever? Eu quero construir cada vez mais esses mundos em que as pessoas possam florescer. Então, seja liderando uma organização, seja fazendo uma parceria intercontinental Brasil-África, como a gente tem trabalhado na Galileu, seja a construção de sistemas de saúde mais digitais, mais tecnológicos. Eu vejo o Luiz, daqui a 10 anos, construindo ambientes em que as pessoas consigam chegar ao seu potencial. Esse é meu propósito. E você vê o Luiz político com essa tua tradição do pai, de gestão, com a tua experiência que a política precisa tanto? Você sabe que eu adoraria participar de governos, mas eu não sei se eu sou o perfil que alcançaria uma grande votação eleitoral. Então, talvez um perfil mais técnico, uma contribuição de outra forma. Adoraria, eu acho que o Brasil merece gente boa. Isso é uma coisa muito interessante de ver em Ruanda, que tem um governo como o empregador de preferência das pessoas no país é o governo, não são as empresas. Então, os melhores talentos querem trabalhar no governo. Então, é muito interessante ver a densidade de talentos, por exemplo, dos ministros de Ruanda, que são jovens e geniais, absolutamente brilhantes. Isso me inspirou muito. O Brasil precisa de gente assim. O Brasil tem muita gente assim que não vai para o governo e, eventualmente, as pessoas que ocupam os cargos de poder, que poderiam mexer com as políticas públicas, não têm os valores mais adequados, mais republicanos. Então, eu acho que falta, certamente. Eu contribuo da forma que eu posso, contribuir com o Tarumã de alguma forma, já fui mentor de algumas pessoas que ocuparam cargos públicos por meio de uma instituição chamada Vetor Brasil, que agora mudou de nome, chama Motriz, que é conectada com a Fundação Lehman, que também tem uma história muito interessante. Então, eu contribuo como eu posso. O futuro, quem sabe, adoraria continuar contribuindo com a construção desses sistemas. Ô, Luiz, aqui no programa a gente sempre reserva um minuto final para olhar para a câmera e dizer qual é o sonho meu do Luiz Gozzi. Olha para lá e conta para a gente. Bom, meu sonho é que o mundo seja um lugar em que as pessoas possam florescer, em que elas consigam atingir o seu potencial com mais equidade, com mais equanimidade. Eu acredito nesse potencial de fazer o bem, de dar amor, de ter compaixão entre pessoas, não só entre seres humanos, mas também meio ambiente, de maneira mais holística. E esse é meu sonho, que o mundo, com o passar do tempo, consiga evoluir e que as pessoas consigam florescer. Esse é o programa Sonho Meu, intergeracional, mostrando que em todas as faixas etárias tem pessoas
absolutamente geniais. Parabéns, Luiz. É um prazer tê-lo Prazer é aqui todo meu. no nosso programa. Obrigado. Até a próxima quinta-feira, às 21 horas, com mais um programa Sonho Meu.